Olá! O Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar sobre a cooperação penal internacional. Como os países trabalham quando precisam, por exemplo, de auxílio de polícias internacionais? Em quais crimes é necessário o uso da cooperação internacional? Para falar sobre isso, nós convidamos Lívia de Paula Miranda, coordenadora do Departamento de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, e do professor Pier Paulo Cruz Bottini, professor de Direito Penal da USP. Mas antes de começarmos a nossa conversa, nós vamos assistir a uma reportagem. A cooperação jurídica internacional tem o respaldo do Tratado da ONU contra a Corrupção. Em 2003, no México, foi assinada a Convenção de Mérida, que trata sobre os acordos entre os países para assistência jurídica recíproca. No Brasil, ela foi promulgada em 2006 e tem força de lei. Segundo o texto, o apoio judicial será prestado de acordo com as leis dos países que recebem as solicitações. Entre os pedidos mais comuns de cooperação estão a quebra de sigilo bancário, verificação de documentação estrangeira e tomada de depoimentos. Bom, o que é a cooperação penal internacional? Como isso funciona? Bom, a cooperação, ela desde o início dos tempos, né, que os estados começam a se comunicar, ela aparece. Então, a cooperação internacional, ela, a princípio, ela se formou apenas na questão da reciprocidade entre os países, né? A questão do atravessar fronteiras, de um Estado-nação começar a precisar de um outro Estado-nação nas questões tanto políticas quanto econômicas. Então, a cooperação ela se fez presente. Bom, com o decorrer do tempo, a reciprocidade ela foi caindo um pouco porque os acordos internacionais começam a permitir a comunicação direta entre os estados. Eu queria estender um pouquinho no alcance dessa cooperação penal internacional. Ela hoje, efetivamente, ela funciona entre os países, professor? Na verdade, na medida em que você tem, principalmente no campo penal, um desenvolvimento muito grande do crime organizado em vários países, então, a partir desse momento, ficou praticamente ineficaz você trabalhar com uma justiça penal, com órgãos judiciais só de um país. Então, é muito comum você precisar ouvir uma testemunha no outro país, fazer um interrogatório, buscar bens, bloquear bens em outro país, rastrear o dinheiro e assim por diante. Então começou a haver uma necessidade cada vez maior dessa cooperação internacional e, ao mesmo tempo, os estados foram buscando mecanismos de desburocratizar essa cooperação internacional. Então, por exemplo, no Brasil, antes, quase toda a cooperação era feita através da carta rogatória, que era um instrumento burocrático, onde você passava, aqui no Brasil, até pelo Supremo Tribunal Federal, hoje é o STJ, mas passava pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Ministérios de Relações Exteriores. Então, era algo que realmente, para cumprir uma carta rogatória, para pedir algo no outro país, era algo interminável. E hoje você começa a desenvolver um mecanismo de cooperação direta. Então, um Ministério Público de um país pode fazer um pedido diretamente para um juiz, passando pelo Ministério da Justiça, mas que é muito mais ágil. Então, hoje a gente vê a oitiva de uma testemunha na Espanha, nos Estados Unidos, é algo que demora alguns meses, quando antes demorava anos. Então, cada vez mais um instrumento de mecanismos de cooperação, que não é a carta rogatória, são instrumentos mais simples, mais céleres, mais diretos. É claro que ainda existem ajustes para ser feitos, existem uma série de dúvidas em relação a questões pontuais, mas até a própria criação do departamento, do DRCI, que, se eu não me engano, tem 10 anos, mas ele deu uma cara nova, ou seja, ele agilizou demais essa cooperação internacional. Doutora Lívia, a necessidade de passar a questão pelo Ministério da Justiça, o professor ressaltou que o Ministério Público pode solicitar auxílio a um outro órgão internacional, é para manter o controle das informações, para ter o gerenciamento desse caso no âmbito do país? Sim. A figura da autoridade central ela já nasce em 1965, com a Convenção de Haia. A autoridade central ela serve para centralizar essas comunicações, né? É um órgão centralizador que atinge uma certa expertise para que futuras cooperações possam se desenrolar, né? Então, a necessidade de passar por uma autoridade central é essa, dar celeridade ao processo. A autoridade central ela já sabe qual órgão de cada país vai receber o pedido, né? Um juiz do Brasil, às vezes, não sabe. Se ele quer fazer um pedido de cooperação, ficaria difícil conhecer um juiz da Espanha para que
fosse encaminhado um pedido de cooperação. É um papel de interlocutor. É um papel de interlocutor. A autoridade central, ela serve para isso. E no início dessa figura da autoridade central, ela figurava apenas como intermediador, envio e recebimento de documentações. Só que hoje a autoridade central ela tem um papel muito mais participativo. Estava até comentando com o doutor. Hoje nós fazemos um acompanhamento de perto de cada pedido de cooperação. Até as autoridades, antes de formular um pedido de cooperação, nos encaminham uma minuta, nós verificamos se está tudo correto. Nós recebemos essa minuta, fazemos uma conferência de requisitos necessários de cumprimento desse pedido lá fora e encaminhamos. E a partir de então, é como se fosse um filho para o DRCI. A gente acompanha esse pedido lá fora, a gente solicita informações se aquele pedido está sendo cumprido ou não. Se demora muito, também ligamos para a autoridade. Então, a autoridade central hoje ela tem um papel mais participativo, né? E com isso, o tempo de cumprimento hoje, em média de pedidos ativos, que são os pedidos que saem do Brasil para fora, estão gerando em média de 9 meses. Isso é uma média. Isso, do que antes demorava mais de 2 anos, 3 anos, hoje já é um tempo razoável. Avanço, então. Isso, é um avanço, mas não é o tempo adequado. Lógico que a gente sabe que tem muito que melhorar. Mas 9 meses para a gente hoje é um avanço do que era nas antigas cartas rogatórias. Quais são os órgãos, os departamentos, as autoridades estrangeiras que mais colaboram com o país hoje, professor, com o Brasil? Na verdade, enfim, eu até acredito que o DRCI possa responder isso com mais propriedade, porque eles têm a estatística e tudo, mas eu acho só importante antes estabelecer essa diferença entre a carta rogatória e a cooperação direta, porque hoje o STJ ainda tem essa competência de receber a carta rogatória, mas o que é, na verdade, a carta rogatória? Quando você já tem uma decisão judicial em algum país e ela precisa ser executada aqui. Então, você envia isso para o STJ e ele não precisa fazer um juízo de delibação, uma análise sobre o conteúdo daquela decisão, o conteúdo daquele pedido. Se ele tiver formalmente nos termos e não contrariar, evidentemente, a ordem pública, ele é aplicado diretamente. O pedido de cooperação direta é quando uma autoridade no outro país faz um pedido para um juiz no Brasil, ou seja, o juiz precisa decidir, a maior parte deles. Então, ele vai pedir para ouvir alguém, ele vai pedir uma quebra de um sigilo, ele vai pedir alguma medida cautelar e o juiz do Brasil ele vai precisar avaliar se existem os requisitos, se aquele pedido faz sentido, se não faz sentido. Então, realmente é algo muito, muito importante que seja feito através até de uma autoridade central, primeiro porque você precisa saber a competência. E é evidente, se eu sou um juiz brasileiro e preciso quebrar o sigilo de alguém nos Estados Unidos para um caso de evasão de divisas, eu não faço ideia, eu nem tenho a obrigação de saber quem é competente nos Estados Unidos para quebrar aquele sigilo, se precisa ser um juiz, se não precisa ser um juiz, se pode ser o COAF de lá, se não pode ser o COAF de lá. Então, a autoridade central tem justamente esse papel eu mando para o DRCI, e o DRCI identifica quem ali é responsável e envia. Então, isso facilita muito a concretização desses pedidos. A gente tem visto na prática que realmente não só na área penal, mas mesmo a recuperação de ativos, de dinheiro lá fora, de prática de corrupção, de lavagem de dinheiro, a gente aos poucos vem recuperando através desses mecanismos. Então, realmente ele é muito mais rápido e eficiente do que a velha rogatória, que ainda existe, ainda para alguns casos, até o Supremo deu algumas decisões recentes, dizendo que em caso de perda de bens, derivado de sentença definitiva, você precisa passar pelo... Mas, fora esses casos específicos, a cooperação é um momento mais rápido, mais ágil, mais eficaz. Agora, como que acontece essa cooperação? O cidadão se sente lesado fora do país, ele procura diretamente o Departamento do Ministério da Justiça ou existem órgãos e trâmites antes disso? Bom, em todos os acordos, né, são destacados os legitimados ativos. Quem são eles? São as pessoas, autoridades que têm essa competência de formular um pedido de cooperação. Bom, na antiga carta rogatória, que ainda hoje é usada para países que nós não temos um acordo, então precisamos da reciprocidade, era apenas o juiz que podia formular esse pedido de cooperação. Hoje, com o avanço dos acordos internacionais, até um delegado federal, o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, eles podem formular esse pedido de cooperação, né? Então, mas ele vai abranger apenas as autoridades públicas.
não um cidadão. Infelizmente, a gente ainda não chegou a esse ponto de conseguir atingir todo o cidadão brasileiro com a possibilidade de solicitar uma medida. Ele ainda tem que passar para as autoridades dos órgãos públicos. Quer dizer, tem que iniciar um caso, um processo, por meio de um advogado, na justiça, e aí sim o Ministério Público ou o tribunal, o juiz é que vai encaminhar ao Ministério da Justiça. Sim, encaminha ao Ministério da Justiça, ao DRCI, e lá nós fazemos toda uma análise administrativa de requisitos, né? A gente não entra no mérito. A gente analisa se os requisitos estão presentes, requisitos que vão viabilizar o cumprimento lá fora, né? Então, se a tradução está presente, se os fatos estão narrados ali no caso, e aí a gente encaminha para a autoridade a nossa congênere, que nós chamamos, são autoridades centrais em cada país, já designados. E eu acho que nem poderia o cidadão diretamente pedir, porque nós estamos falando de medidas penais, e mesmo no Brasil o cidadão não pode pedir diretamente, ele sempre pede ou para o delegado ou para o Ministério Público. Então, na verdade, é a mesma lógica, né? Você faz um filtro, um cidadão não pode pedir a prisão do outro diretamente, ele não pode pedir uma quebra de sigilo, ele pede via Ministério Público, a não ser em caso específico de ação penal privada, mas... Então, a mesma lógica, ou seja, quem vai ao DRCI é a autoridade pública e não o cidadão diretamente. E falando dos tipos de crimes que são possíveis de receber essa cooperação internacional. O professor mencionou crimes financeiros, lavagem de dinheiro, mas existem outros crimes também que podem receber a cooperação internacional na investigação deles, professor? Praticamente todos os crimes. Eu acho que é evidente que quando a gente fala em cooperação internacional, a primeira coisa que vem à cabeça é a lavagem de dinheiro, os crimes financeiros, o crime de tráfico de drogas, porque realmente são aqueles crimes que exigem quase... Hoje em dia a lavagem de dinheiro já tem muito internamente, você não tem... Mas ainda assim você exige uma cooperação internacional, o que é muito interessante, porque você começa também, e aí a Lívia pode dizer isso melhor que eu, mas a identificar quais são os países que cooperam e quais são os países que não cooperam. Então, eu tive num evento há pouco tempo atrás, então... Uma coisa são os Estados Unidos, outra coisa são as Ilhas Virgens Britânicas, outra coisa é a Suíça, e você começa a discutir com esses países a importância dessa cooperação para você conseguir combater essa criminalidade, porque uma lavagem de dinheiro, se você não tiver a cooperação de Jersey, das Ilhas Virgens Britânicas, da Suíça, você vai ter uma dificuldade muito grande para identificar. Então, é claro que quando a gente fala, a gente pensa nos crimes financeiros, mas certamente uma série de outros crimes também podem ser. Lívia, qual é a realidade, então, do departamento quando se fala na variedade dos crimes que chegam lá? Bom, na parte penal, né, digo penal abrangendo tanto crimes comuns quanto recuperação de ativos. Os crimes comuns realmente são a massa, né, dos pedidos que tramitam lá no departamento. Os pedidos de recuperação de ativos geram em torno de 30% a 40% do nosso trabalho. Todos os crimes tramitam por lá, roubo, extorsão... A perda de um cartão de crédito? Isso, roubo de cartão de crédito, lesão, violência, todos os crimes passam por nosso departamento. E as medidas são as mais diversas, né? Citação, intimação, notificação, inquirição de testemunhas, medidas assecuratórias, solicitação de movimentos migratórios também, nós fazemos essa intermediação, obtenção de documentos processuais lá fora. Então, todas essas medidas também são atendidas pela cooperação internacional na matéria penal. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta a falar sobre a cooperação penal internacional. Não saia daí. A capital da Colômbia vai receber o segundo encontro de ciências humanas e tecnológicas para a integração no CONOSUR. No evento acontece o simpósio Direito e Saúde, Diálogos Interdisciplinares Latino-Americanos, em Bogotá, nos dias 2, 3 e 4 de maio. Informações no site www.usergioarboleda.edu.co. Direitos Sem Fronteiras está de volta. Estamos falando sobre cooperação penal internacional. Eu converso com a doutora Lívia de Paula Miranda e com o professor Pier Paulo Bottini.
Bom, os países têm culturas diferentes, realidades diferentes e têm normas, leis diferentes do Brasil, de acordo com a realidade de cada um. Como que está sendo tratado a questão dessa diferença quando chegam as provas, quando chegam os depoimentos? Existe ainda uma fase de adaptação, professor? Na verdade, esse é o grande desafio da cooperação internacional. É claro que as regras sobre, principalmente produção de provas nos países, são muito diferentes, é natural que elas sejam. E como você lida com isso? Então, vamos imaginar uma situação em que um juiz no Brasil precisa ouvir uma testemunha num outro país. E aí ele pede via DRCI, o DRCI envia para o outro país. Vamos supor que nesse país seja permitido ouvir uma testemunha mediante tortura. E de repente vem um depoimento da testemunha consignado que foi mediante tortura. Ou seja, essa forma foi produzida de acordo com aquele ordenamento daquele país. Ela foi produzida de maneira legítima, mas evidentemente, diante do nosso ordenamento, ela não tem essa legitimidade. Então, nesse caso, há uma discussão. Me parece que aqui a prova não seria admissível, mas vamos pegar um caso um pouco menos exagerado. Então, você pede uma produção de prova, houve uma testemunha nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm uma orientação ali que eles não ouvem testemunha de defesa, porque é o próprio advogado, a própria parte que tem que pagar. Então, você tem que pedir a testemunha como se fosse uma testemunha do juiz e não uma testemunha de defesa. E aí você pede, mas quem ouve a testemunha lá não é o juiz de lá, é uma autoridade policial de lá. Então, na lei brasileira, você precisaria que um juiz ouvisse. Lá é um policial que ouve. Essa diferença é uma diferença significativa que vai anular essa prova, que vai trazer algum vício para essa prova ou não? É uma discussão que ainda está começando, a gente ainda não tem parâmetros muito claros, a doutrina, os estudiosos falam muito sobre isso, mas até onde uma diferença de ordenamento, uma diferença de legislação, a produção de prova sobre, enfim, um ordenamento diferente, pode tornar essa prova inválida no Brasil ou não. É uma realidade que a gente vai ter que lidar. Ainda imagino que vamos discutir muito isso até a gente chegar numa conclusão, porque no caso da tortura é evidente que ela não vai ser aceita. No caso da oitiva pela autoridade policial, eu tenho as minhas dúvidas, mas a gente precisa estabelecer um limite, estabelecer um critério, e como nós ainda estamos engatinhando nessas discussões no judiciário, eu imagino que esse vai ser um ponto, já é um ponto bastante relevante, mas a gente ainda não tem uma solução clara para isso. No caso do depoimento, o uso da tecnologia seria um caminho para uma solução desse impasse? Nós temos conhecimento de alguns depoimentos que foram dados via teleconferência, com o depoimento sendo tomado pela autoridade brasileira. Isso seria uma forma de cooperação também? Sim, sim. Vários acordos já têm esse dispositivo que permite que as oitivas sejam realizadas através da videoconferência. Então, por exemplo, acordos com a Suíça, acordos mais recentes, né, já permitem esse mecanismo. Já fizemos alguns também com os Estados Unidos, com a Espanha, fazemos vários com a Espanha. Então, a autoridade requerente ela tem aceitado esse tipo de prova e a autoridade requerida também tem o feito. Quando, nesse caso, exclui um pouco o problema que o professor levantou da qualidade deste depoimento, já que quem está colhendo o depoimento, quem está executando o depoimento é uma autoridade brasileira. Mas só um ponto até interessante para mostrar essa dificuldade, mas por exemplo, você vai interrogar alguém nos Estados Unidos, o interrogado ele pode apresentar por escrito o depoimento dele, e aí ele manda por escrito, o juiz brasileiro aceita isso, não aceita isso. O Supremo já discutiu essa questão, mas é só para ilustrar um pouco como é difícil você tentar. Ele diz, olha, eu não quero a videoconferência, eu quero fazer por escrito. O juiz admite, não admite. É uma questão bastante interessante, embora eu não tenha dúvidas que a tecnologia vai ajudar bastante a rapidez e a agilidade desses procedimentos. Falando de tecnologia, e esses mecanismos têm facilitado essa interlocução com outros organismos? Você mencionou no intervalo a questão da assinatura digital. Como que isso está se procedendo? Todos os pedidos de cooperação, né, eles ganham a assinatura do próprio punho, do juiz, do promotor, do delegado. E com a assinatura digital não tem como você provar que aquela documentação é a original em português.
Então, essa foi uma discussão que nós tivemos lá. Começamos a encaminhar esses pedidos para a América Latina, né? Argentina, Uruguai, são nossos principais parceiros, Paraguai. Alguns não tiveram problemas e outros sim, tiveram uma resistência, porque eles dizem que a questão do que o judiciário ainda é um pouco obsoleto, é um pouco antigo, então não aceitaria esse tipo de prova, né? Mas o departamento começou a fazer uma gestão nesse sentido. Entramos, inclusive, em contato com cada autoridade central por videoconferência também e explicamos toda a situação do que tange o judiciário hoje, né, e as demais instituições que hoje utilizam essa assinatura digital. Né? Não teria como a gente andar um pouquinho para trás para acompanhar os nossos parceiros. Na verdade, a gente quer introduzir uma nova tecnologia para a América Latina, né? Então, isso facilita também alcançar o objetivo de diminuir o tempo, o prazo nesses casos, né? Porque toda a documentação, ela pode ser até adiantada para o nosso departamento em via digital, né? Por o nosso e-mail institucional, nós fazemos já o encaminhamento para a autoridade central, então corta aquele caminho do correio, sim, de chegar ao Ministério. Escolher a assinatura, sim, e encaminhar, né? Sim. E agora tem uma outra questão muito importante que está sendo tratado pelo Ministério da Justiça e pela Justiça brasileira, um grande desafio em outros países também, que são os crimes cibernéticos, que eles transcendem as fronteiras, né? E não são materiais, e muitas vezes. É o grande desafio do momento? Sim, para nós hoje é um desafio, né, porque não existe um manual, né, que diga como fazer ou como não fazer. Mas sempre o DSI, né, em conjunto com a Secretaria Nacional de Justiça, vem tentando trabalhar numa melhor forma de cumprir esses pedidos. Porque a natureza desses pedidos, a natureza desses crimes, é que a prova ela se dilui, né, na nuvem, como dizem. Então, primeiro, a gente trabalha com a questão de preservação de dados. Né? Antes da pessoa saber que está sendo investigada, ou de tomar algum conhecimento e apagar os e-mails, apagar os registros eletrônicos, nós solicitamos uma preservação desses dados. E, através da cooperação jurídica internacional, nós conseguimos trazer esses dados para o processo brasileiro. Porque a maioria dos provedores, né, de internet estão localizados, às vezes, mais até nos Estados Unidos, Canadá. Então, são esses países alvos, hoje, dos pedidos de cooperação que trata dos crimes cibernéticos. Né? Nós acreditamos que a tendência é aumentar cada dia mais. Professor, a questão dos crimes cibernéticos já é uma questão muito difícil quando se trata aqui dentro do nosso país, dentro do nosso ordenamento. Agora, quando envolve também a necessidade de uma cooperação internacional, o desafio fica duplo, professor? Fica aí, eu acho que o judiciário precisa começar a ter uma cultura de lidar com a cooperação internacional, porque nós temos visto muito na prática, por exemplo, uma empresa de tecnologia, uma empresa de internet que atua no Brasil, qualquer uma delas, mas que, por exemplo, o provedor ou os dados estejam nos Estados Unidos. A gente tem visto muita decisão judicial em que o juiz determina o bloqueio ou a interceptação de e-mail no Brasil. E aí a empresa diz, bom, mas isso está nos Estados Unidos, então você precisa usar o EMILATES, você precisa usar uma cooperação internacional, preservando os dados imediatamente, mas pedindo para que isso seja cumprido nos Estados Unidos, onde efetivamente se encontra a sede. E é muito comum você ouvir do judiciário, mas isso vai demorar demais, isso eu vou perder a prova, isso... E na verdade, é por isso que é importante o judiciário conhecer o trabalho do DRCI para perceber que é um trabalho rápido e evitar esse tipo de situação que acaba gerando uma nulidade no processo inteiro. Então, teve um caso no TRF da Terceira Região, em São Paulo, em que você tinha um caso grande de, se não me engano, tráfico de drogas ou pedofilia, era uma coisa grande, e você periga de anular um processo inteiro porque eles determinaram essa medida sem usar a cooperação internacional. Então, às vezes, a falta de conhecimento pode levar à anulação de processos muito grandes. Um outro exemplo, saindo do crime cibernético, mas num caso de evasão de divisas, em que um juiz, por exemplo, determinou a busca de dados de sigilo bancário fora do país, em Nova York, sem passar pelo DRC.
Então você cria todo um processo, gasta tempo, gasta dinheiro, gasta pessoal e de repente, por essa nulidade, por essa falta de consulta, por essa falta do procedimento, você anula todas as provas. Então é muito importante que a própria justiça comece a conhecer esse sistema de cooperação internacional, perceba que ele funciona, inclusive as medidas cautelares são muito rápidas, para que você não gere esse tipo de problema que certamente é explorado depois pelo advogado de defesa e pode gerar aí um desperdício de dinheiro. Então, eu acho que no caso dos crimes cibernéticos e quando se trata de quebra de sigilo nos outros países, a não utilização do DRCI pode gerar um problema sério, porque você acaba violando os próprios tratados internacionais, os acordos de cooperação. Bom, e a demanda que o departamento recebe lá no Ministério da Justiça desses pedidos tem aumentado? Qual é o movimento? Sim, o aumento de 2011 para 2012 girou em torno de 15%. Né? Então, se em 2011 recebemos 1.100 e poucos pedidos novos, né? Agora recebemos 1.300 pedidos novos, mais os pedidos que estão em andamento no DRCI, nós fazemos todo o acompanhamento de perto. Então, o trabalho tem aumentado, a cooperação tem aumentado. Acredito também que também temos conseguido atingir a população, né, as autoridades que solicitam pedidos de cooperação através de algumas capacitações que o DRCI vem promovendo. Vários eventos, ano passado promovemos mais de 10, 15 eventos, por conta, disseminando a cooperação jurídica internacional. Então, a cooperação ela tende a aumentar. Um outro dado que eu também posso destacar é que 90% dos pedidos de cooperação são pedidos ativos e só 10% são pedidos passivos. Ou seja, nós demandamos muito mais do que somos demandados. Interessante. Né? E essa é uma reflexão que nós temos que fazer também. Se a gente começar a demorar muito para diligenciar esses pedidos que vêm de fora, eles também podem começar a tratar as questões mais como reciprocidade. Começar usar a demorar. o princípio da reciprocidade. Bom, eu agradeço aos senhores pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. E eu hoje conversei com Lívia de Paula Miranda, coordenadora do Departamento de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, e com o professor Pier Paulo Cruz Bottini, professor de Direito Penal da USP. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Direito Sem Fronteiras. Faça sugestões de temas e comentários pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. O programa também pode ser visto no site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!